Olá, bem-vindos! Mais uma vez o nosso encontro está acontecendo. Que alegria! Como está você? Como foram os seus últimos dias? Seu final de semana, seu início de semana, trabalhando muito, correndo muito, muitas atividades, descansando, tá doentinho, você que está aí no hospital, gente que está saindo agora, chegando agora. É uma dinâmica de vida tão diferente para cada um de nós, né? Mas em todo momento da vida importa ter paz. Importa ter o mínimo de entendimento sobre como adequar-se à vida, esperar que as coisas aconteçam e se resolvam no seu devido tempo, claro, contribuindo com sabedoria, com boa vontade, com paciência, mas paciência. Em tempos tão corridos, em tempos de tão grande corrida pela própria sobrevivência, parece que ter paciência fica cada vez mais difícil. Ansiedade? Esse é o assunto da vez. Ansiedade, por conta de tudo que temos para dar conta, é o que mais tem adoecido e é um daqueles temas sobre os quais mais precisamos conversar para entendermos mais, para aprendermos mais e a saber nos livrar de tudo que compete com a nossa própria felicidade. E tudo aquilo que cerca o tema ansiedade, nós trazemos aqui no consultório de família porque é importante para você, para sua família, para o seu bem-estar. E todas as vezes que citamos este tema aqui, trazemos um profissional e vamos discutir essa temática da ansiedade, das doenças emocionais, das dificuldades que muitos de nós enfrentam por tudo isso que citei agora há pouco e por algo mais. É uma audiência, é uma necessidade, é um número tão grande de pessoas que começam a perguntar, a trazer os seus casos. Então, que hoje seja mais uma oportunidade. Eu acabo, então, de apresentar para vocês o tema do programa de hoje. E você é o meu convidado e a minha convidada muito especial. Pode perguntar, interagir, mas o meu convidado aqui comigo, presente no meu sofá, Dr. Joel Pola. Bem-vindo, boa noite. Boa noite. É um prazer estar aqui novamente. Obrigada. Participando de um tema tão empolgante, tão complexo. É um tema que vai ajudar a esclarecer as pessoas no sentido de obter uma orientação, uma forma de se entender e como enfrentar essa conjuntura tão complexa da vida. Então vamos começar conceituando. Talvez hoje esteja muito comum cada um de nós dizer assim, eu estou muito ansioso, é uma ansiedade, eu estou muito ansioso. Fulano é muito ansioso. Então a gente vai falando, vai virando jargão até, brincadeira, um jeito de levar e etc. Mas também é mais comum que a maior parte das pessoas saibam do que se trata a ansiedade. Mas vamos começar conceituando. Bom, Darleide, você tem razão. No senso comum, não é essa ansiedade que a gente fala corriqueiramente. Mas ansiedade é uma palavra já muito antiga, ela vem do latim, anxietate. Muitas vezes na psicologia é um pouco difícil a gente definir sentimentos. Aqueles sentimentos que nós consideramos sentimentos da alma. Então, se formos aos dicionários, nós vamos ver que ansiedade é uma espécie de aflição, é uma espécie de angústia, e é uma espécie de ânsia. Será que isso explica uma doença com palavras assim tão subjetivas? Genéricas. Né? Muitas vezes a linguagem humana ela é ineficaz para explicar exatamente tudo que aquilo que a patologia entende. Agora, a primeira coisa que a gente poderia levar em conta nessa definição, sempre que tivermos alguma ansiedade, vamos começar pela preocupação. Ok. A gente até poderia fazer uma escada nesses diagnósticos de ansiedade. Vamos considerar que a preocupação ela existe, está latente. No nosso dia a dia é muito comum nós nos preocuparmos, né? Nos preocupamos com o boleto que não espera, a gente tem que pagar as contas, nos preocupamos com os filhos, nos preocupamos com o nosso trabalho, há inúmeras coisas pelas quais a nossa atenção se volta. Se preocupar não é problema nenhum, por enquanto é responsabilidade. Mas vamos supor que essa preocupação esteja muito insistente, muito latente. Bem, aí a gente já pode dizer que existe aí um certo medo.
A ansiedade, a gente até poderia dizer que é um medo misturado com esperança. Esse é o desejo de que nessa fase as coisas deem certo. Ok. Só que esse medo, ele pode se tornar um medo patológico. Já não é mais medo. A gente, quando passa para a patologia, a gente chama de fobia. E fobia é uma coisa que se multiplica. A Organização Mundial de Saúde, ela classifica 276 fobias. Uau, motivadas pela ansiedade. Bem, ainda estamos no medo. O que seria ansiedade? Seria um medo por antecipação. Eu estou com medo de que algo não vá dar certo. Ou estou com medo por causa da incerteza, por falta de autoconfiança. Eu estou com medo. Então, quando eu entro em ansiedade, eu já começo a ter uma porção de sintomas, né? E isso começa a me tirar a paz, me tirar o sono e a alegria de viver. Como é bom viver descansado. E é muito difícil nas grandes metrópoles nós conseguirmos uma boa fase tranquila de vida. Então, bem resumidamente, basicamente, essa falta de sossego, que é tão comum entre a gente, já é um sintoma desta ansiedade que tem tomado conta da gente. Mas, fisiologicamente, tem sintomas? Há um aspecto ainda importante que eu gostaria de colocar. A ansiedade pode ser um perigo. Esse perigo pode ser um perigo real ou um perigo imaginário. Há algumas ansiedades que o indivíduo vai se acumulando, ele por natureza, ele é ansioso. Então ele não sabe exatamente definir o que está trazendo essa grande preocupação. E outras vezes já é um perigo real, porque o indivíduo sabe por que está preocupado. Ele sabe que muitas vezes algo não tem saída. E é melhor quando consegue nomear, né? Exatamente. Eu poderia te dizer, Darley, que a ansiedade é uma espécie de gripe emocional, porque ela é uma espécie de porta de entrada de muitas doenças, não só fisiológicas, mas também de origem emocional. É como a gripe, ela tem vários sintomas. E esse estado gripal, vamos dizer assim, esse estado de ansiedade é preciso tomar atenção. Bom, onde é que eu vou chegar com isso? O que é que vai acontecer? O que eu posso fazer? Ou como eu posso me precaver? E aí vão surgindo os sintomas, né? Que vão indicando exatamente a condição em que o paciente ou o indivíduo está. Então, a ansiedade, ela predispõe o sujeito ao desenvolvimento de vícios, de patologia. A patologia vai nessa direção também. Quando eu te pergunto sobre os sintomas fisiológicos, eles se apresentam como características antes de alguém se dar conta de que é ansioso. Já dá para perceber que é uma pessoa ansiosa por esse aparecimento de alguma característica no corpo? Dá. E é muito fácil a gente localizar. Vamos dizer, é uma grande parte do corpo, porque vai da glote até os intestinos. Então, vamos considerar que no aparelho digestivo e na caixa torácica, aí estão os sintomas fisiológicos. Quais são os principais sintomas fisiológicos? Um deles é uma espécie de taquicardia. O coração acelera, né? É um dos sintomas. Poderá haver também distúrbios intestinais, uma disenteria contínua, poderá também ocorrer diurese. Às vezes a pessoa ela começa a ir o tempo todo no banheiro. Então as necessidades fisiológicas elas se intensificam quando o indivíduo é ansioso. Okay. Muitas vezes uma vez eu recebi um paciente que ele dizia o seguinte: olha,
eu estou indo no banheiro todas as horas, todo o tempo. O que é que está acontecendo comigo? É lógico, ele está ansioso por alguma coisa. Dor de cabeça também é um sintoma. Então, o clínico ele precisa prestar muita atenção, porque quem é que não sente uma dor de cabeça? Exatamente. É o sintoma de tantas outras coisas. Então, esses são os sintomas principais. Eles vão, uma sensação de sufoco, às vezes uma dificuldade de respirar, dá a impressão que está faltando ar. Uma insônia. Insônia também é uma questão característica, porque o indivíduo vai dormir, em vez de descansar, o que que acontece? O sono não chega, ele fica virando na cama a noite toda e ele está preocupado com alguma coisa, com algum problema. E passa a noite e acaba não dormindo, às vezes. A comilança, come muito, toda hora, já vai em que direção? Tem a ver com a ansiedade. Veja só. Nós somatizamos esses sintomas. O que eu quero dizer com isso? Quando eu posso ter a origem emocional e, de repente, eu canalizo isto. Quando o nosso aparelho psíquico ele não dá conta da pressão, da problemática que nós temos, de uma forma sutil e sofisticada, ele joga isso por um órgão frágil nosso. Então, você tem você tem, por exemplo, pessoas que têm um aumento de apetite. Então, de repente, ela desforra toda a ansiedade na comida. Esse é um caminho também para a obesidade. Então, a gente vai percebendo, Darleide, que o diagnóstico de ansiedade ele é muito amplo. É a porta de entrada para todas essas patologias. Eita, como tem coisa para a gente aprender, para a gente ir organizando na vida, e é bom ir entendendo, porque conhecereis a verdade vos libertará, também nesses aspectos, porque você sente o que sente, porque você se comporta como se comporta, porque você age de tal maneira que você nem percebe, parece que não, eu sou assim mesmo, nasci assim, cresci assim, mas vamos parar um pouquinho, vamos ouvir informações como esta, vamos ouvir profissionais, vamos estudar, vamos buscar, vamos querer saber mais para a gente se conhecer mais, para ter mais entendimento sobre quem somos enquanto indivíduos e que caminho nós estamos percorrendo. E o caminho mais comum para nós percorrermos, o mais natural diante de tudo isso que nos cerca, é um caminho que é o caminho da ansiedade, do querer fazer, da pressa, dessa loucura que a vida impõe, e a gente entra nessa loucura e vai embora, até que a gente perde o controle até da própria existência. Participe aqui com a gente no consultório de família. Nós temos como ouvir você, conversar com você pelo facebook.com/consultoriodefamilia.nt, consultoriodefamilia.nt, ou escreva para a gente e o nosso e-mail é consultorio@novotempo.com. Fique à vontade. Tem gente que usa o e-mail, mas não usa o Face. Fique à vontade. Deixe a sua mensagem da maneira como você achar melhor. O importante é entrar em contato com a gente. Não sei se já te falei, mas também tem consultório de família na rede de rádio Novo Tempo. A Novo Tempo não é somente televisão, é também rádio, e nós estamos no rádio todos os domingos às 11 da manhã. E a gente ali dá bom dia para você, para a sua família, e leva assuntos como este também para debatermos ali, para conversarmos e para dizermos a mais pessoas de que a Novo Tempo se importa com você, com o seu bem-estar e com a sua família. Então, consultório de família no rádio e na TV, fica essa dica boa aí para você. Vamos continuar a nossa conversa hoje aqui com o Dr. Joel, que é psicólogo e traz esse atendimento aqui de boa vontade para a gente, e fique à vontade para perguntar e participar com a gente sempre que puder, mesmo depois do programa, durante o programa. Certamente hoje não vai dar para atender, ou enfim, para ter você aqui com a gente o tempo todo, mas você sabe que a gente quer ouvir você durante todos os dias da semana. Joel, falou-se um pouquinho a respeito dos sintomas fisiológicos e os sintomas emocionais. O que mais dizer sobre? Esses sintomas são, mais especificamente falando, são distúrbios neurovegetativos que ocorrem no sistema nervoso central. Vamos traduzir? É uma forma de uma descarga, eu posso dizer dessa maneira, né?
que vai, de alguma forma, estabelecer alguns sintomas. Por exemplo, é muito importante estabelecer duas amigas da ansiedade. Uma delas é a timidez ou a inibição. As pessoas, às vezes, têm tarefas importantes, difíceis, complexas, têm um medo terrível de errar, uma grande precaução. Então, a timidez começa a se atrapalhar nesse momento. Porque a vida, ela nos oferece grandes questões e dificuldades. Eu tenho, diante da vida, sempre a seguinte situação, qualquer situação. Diante de um problema, existe o ataque ou a fuga. Não significa também que sempre eu enfrentando problemas, eu estaria numa posição segura e vantajosa. Às vezes é necessário um pouco de prudência e recuarmos um pouco. Mas, via de regra, os tímidos sempre recuam. E a vida, ela é muito estimulada no sentido do indivíduo fechar as suas responsabilidades, cumprir metas e prazos. Então, os tímidos têm um disparador aí. Então, eles começam a suar frio, ter aquelas características de comportamento daqueles que estão no fundo, com medo. E nós precisamos vencer a timidez. A Bíblia até fala no sentido de fazer com que as pessoas se empenhem, que os tímidos poderão não entrar no reino dos céus, né? É importante o indivíduo ele ter uma estrutura equilibrada, saber enfrentar a ansiedade para se desincumbir das suas responsabilidades, né? Outras questões também importantes. Por que eu estou trazendo esse tema aqui? É a estatística dos ansiosos. Talvez esse seja o distúrbio mais insistente ou mais numeroso na estatística. Ela vai de 11% a 13% da população mundial. Ansiedade? E as mulheres aqui levam uma desvantagem, Darlede. Pobrezinha porque de nós. De cada 2 mulheres, a gente encontra um homem ansioso. As mulheres são mais ansiosas, talvez pelo gênero, pela fisiologia, pelas suas características hormonais, pelo cuidado, pelo instinto materno. Pela sobrecarga de pela exigências. sobrecarga. Agora, há um detalhe interessante. Qualquer paciente internado num hospital, ele está ansioso. De certa forma, a ansiedade lhe acometeu. Quando os homens se internam, aí a estatística nivela. Os homens se tornam o mesmo número estatístico do que a mulher, porque os homens têm alguma ojeriza por atendimento médico, é medo mesmo. Então, quando em situação hospitalar, a estatística empata. Entende? E sendo que a mulher é mais afetada pela ansiedade, no momento de tratar um homem e uma mulher da ansiedade, de cuidar, enfim, eu sei que o leque é grande. Há uma diferença ou os cuidados vão na mesma direção? Eu prefiro atender as mulheres, porque elas são mais solícitas, são mais sinceras e elas são mais humildes, no sentido de falarem das suas questões, dos seus problemas. Agora, a masculinidade, a menos que eu esteja enganado, esse gênero, às vezes, ele é um tanto quanto onipotente, está bem mesmo quando não está. Não precisa de médico, não precisa de ajuda. Há um enrostimento nos homens em falar das suas dificuldades. Então, o que normalmente acontece na clínica? O homem, ele chega quando ele está no fundo do poço.
e o tratamento fica mais difícil, ele fica mais complexo. Mas as mulheres, elas têm uma sensibilidade maior em procurar ajuda. E isso é muito importante. Quanto mais cedo você começa a trabalhar com isso, muito melhor. Ok, agora vamos falar um pouquinho a respeito do pânico, síndrome do pânico. Outro dia uma amiga disse assim, Darleide, eu há alguns dias já não tinha crise de ansiedade, de pânico, por cerca de 2 meses, já estava inclusive abandonando a medicação. Nesses 2 meses consegui ficar sem a medicação e me sentindo super bem, cuidadosa, mas me sentindo bem, fazendo caminhada, etc., tomando os cuidados dela. E ela, no meio da noite, teve uma crise de pânico. E conversando com ela, dá-se a impressão de que talvez ela nunca tenha entendido de fato o que era o pânico e o que era aquilo que ela vivia. Então vamos falar um pouquinho agora a respeito de pânico também. Está meio que mais comum do que nunca falar do estresse, falar da ansiedade, síndrome do pânico. Você deve conhecer alguém que sofre com a síndrome do pânico ou você mesmo. Então a gente quer considerar esse tema aqui, repercutindo na tua vida e desde agora dizendo o tempo todo para você. Estamos dizendo o que é, ouvindo o Joel explicar sobre o que é, o funcionamento, como perceber, mas nós vamos afunilando esse programa, essa conversa, para dizer a você, tem jeito, dá para administrar muito bem a tua vida, apesar disto tudo, e apontando para você novas possibilidades, né, Joel? Pânico. Sim. Os sintomas do pânico são mais sérios do que os sintomas da ansiedade. Talvez eu tenha que voltar um pouquinho e falar sobre alguns sintomas emocionais da ansiedade. Por exemplo, boca seca, vertigem, vômito, essas coisas têm a ver com a ansiedade também. O que poderíamos mais colocar? Algumas pessoas também, isso é um pouco raro, mas acontece. Algumas pessoas têm dificuldade de engolir. Eu tive uma paciente do interior de São Paulo, ela vinha de longe, era um terror chegar até o atendimento, porque ela precisava de um motorista particular, tinha que subir no elevador, tinha claustrofobia, e ela não conseguia mastigar nada em algum momento da vida. E o que ela fazia? Ela tinha que pôr arroz, feijão no liquidificador, porque a ansiedade não permitia ela engolir. Eu sabia o que estava acontecendo, porque ela era gerente de uma agroindústria, um trabalho pesado, e os pais deixaram os filhos sob a responsabilidade dela e foram descansar morando num sítio. Ela tinha apenas 19 anos, então ela não poderia dar conta disso. Além disso, ela ainda tinha que cuidar da avó, que tinha um problema de processamento de luto. Ela tinha que levar a vovó no cemitério todas as manhãs. Então, às vezes nós entramos em determinadas armadilhas na vida. Às vezes alguns são muito solícitos no trabalho, né? E as pessoas que estão sempre dispostas, elas vão recebendo às vezes uma carga muito maior do que elas podem carregar. Então nós precisamos, uma das coisas importantes é reconhecer quais são os nossos limites, até onde nós podemos ir e até quando a gente pode parar, né? Então, sobre o pânico, vamos multiplicar a ansiedade por 10. Vamos tentar fazer isto. Deixa eu fazer uma recapitulação no conceito. A ansiedade é um transtorno. É uma espécie assim de guarda-chuva, e debaixo desse guarda-chuva nós temos mais ou menos 12 patologias. E o pânico, nessa escala ascendente, é a patologia mais grave. Por que é mais grave? O indivíduo, ele tem uma sensação real de tragédia, de catástrofe. Algo inusitado aconteceu e de repente não aconteceu. Então, ele vai ter alguns sintomas muito especiais, mas agora em termos da caixa torácica. O pulmão não consegue puxar, uma terrível taquicardia e de repente ele para de respirar.
e se tem a sensação de que vai morrer, ele tem certeza de que vai morrer. Alguns prontos-socorros estão acostumados a receber esse tipo de pacientes e muitas vezes alguns médicos que não têm muita experiência, eles colocam o indivíduo na maca, dão o soro, fazem N exames e de repente o indivíduo ele só está precisando desfocar daquilo que o levou ao pânico. É interessante que muitas pessoas, eu atendi um indivíduo que ele se internou pelo menos 36 vezes com pânico. E de repente não é uma coisa tão complexa para tirar alguém do pânico. Uhum. Eu vou talvez dar aqui um conselho bem prático, Darleide. Se alguém tem esses sintomas, o que é que poderia fazer? Mantenha em casa 2 balões de borracha desses de aniversário. Se você de repente sente uma taquicardia ou você tem essa sensação que vai morrer, você enche esse balão 2, 3 vezes. O que vai ocorrer? O pensamento desfoca. No momento que desfocou, a crise passa. Que maravilha! Eu quase poderia assim dizer que isso seria um diagnóstico falso. Mas vai dizer para o indivíduo que tem essa terrível ansiedade, que é isto, ele não vai acreditar. E ele pede por socorro. Ele assusta todos os seus familiares. Ele põe todo mundo em pânico também, com a sua própria doença. Joel, nós vamos fazer uma pausa para o intervalo. Também é bom dizer, e a gente volta desse ponto aqui, mas lembrando que também aos familiares e às pessoas envolvidas, jamais dizer, isso aí, virar para o outro lado e dormir como se não estivesse acontecendo alguma coisa muito grave. Para o indivíduo, aquilo é mais real do que qualquer outra coisa. Vai morrer mesmo. Vira para o lado. Vai dormir. Não, porque é aquela velha história assim, isso aí é psicológico, como se ser psicológico é de menor importância, e muito pelo contrário. Rapidinho, a gente volta aqui, só 2 minutinhos longe de você, e já estamos prontos para continuarmos a nossa conversa. Vamos continuar nossa conversa? Bem-vindo, você que está chegando agora. Se perdeu um pedaço do programa, perdeu muita coisa, já foi dito muito aqui no programa hoje, mas depois este programa fica disponível para você no nosso site, novotempo.com/consultório, e então você pode ali visitar e rever o programa, compartilhar. Nós também temos a nossa página no Facebook, fica muito mais fácil para você espalhar para os seus amigos e dizer para mais pessoas que precisam deste conteúdo. Hoje já falamos sobre ansiedade, avançamos mais um pouco, agora estamos falando de algo que é mais grave ainda dentro de toda essa sintomática que muitos de nós temos vivido, síndrome do pânico. E o Joel Pola, o nosso convidado de hoje, psicólogo, ele deu uma dica importantíssima para quem está num momento de crise. E você pode repetir, por favor? Vai que tem gente que chegou agora e precisa saber disso hoje, Joel. Ok. Se existe pânico dentro da sua casa, esse seria um recurso imediato. É evidente que essa cautela que você colocou agora há pouco não vai o indivíduo imaginar que tudo que acontece com a pessoa é pânico. Mas, via de regra, isso se repete, isso é recorrente. Então a família já começa a perceber, bom, levei no hospital, ficou no soro, tomou um sossega-leão e voltou para casa. Então a família começa a acostumar. Existe alguma coisa também muito importante para fazer uma manutenção disto. São as técnicas de dessensibilização e relaxamento. Isso é muito simples. Antes de dormir, a última coisa que o indivíduo poderia fazer sentar numa poltrona. Existe uma rotina, uma técnica de dessensibilização e relaxamento. Talvez eu possa até fornecer ao seu link para que os telespectadores tenham. Ótimo. Então, se o indivíduo
ele fizer isso 20, 25 minutos todos os dias, ela consiste em exercícios de respiração e de enrijecimento muscular, tanto dos membros superiores e inferiores. Quando essa técnica é feita, o indivíduo vai aprendendo a conhecer as suas sensações, ele vai aprendendo a domar o seu corpo, as emoções fortes. Nós temos a capacidade de dominar as nossas emoções. Não precisamos o tempo todo ficar como reféns. Agora, em se tratando de pânico, bom, não consigo respirar, estou com taquicardia, tremenda sudorese. Então, eu tive clientes que carregavam o balão de borracha, a bexiga, né, até na bolsa. E usaram isso com muito êxito. Se você me permite, eu tenho uma história, um caso muito interessante, e esse é um caso extraordinário porque ocorreu com uma senhora de 78 anos, uma idade já difícil de se ajustar ou de se modificar algumas coisas. Ela teve um problema na sua viuvez, ela participou de um segundo casamento e ela não tinha muita segurança nesse casamento. Então, muito ansiosa, o que ela fez? Ela recorreu a um médium para fazer trabalhos no sentido de segurar o seu marido para o resto da vida. E a proposta do médium era a seguinte: se ele largar você, ele morre. Nesse período todo, ela descobriu que ele tinha uma filha e ele nunca tinha falado dessa filha para ela, né? E logo em seguida, ele estava dirigindo o seu veículo, ele sofreu um infarto e ela ficou com uma tremenda culpa na consciência e não dormia mais, muito ansiosa. E ela fez todos esses exercícios de relaxamento, ela comprou vários balões, tinha em todo lugar da casa, e hoje ela leva uma vida normal, sem aquelas dificuldades anteriores. Graças a Deus. E espero também que ela tenha descoberto. Porque a técnica consiste em desfocar o indivíduo daquilo que o levou ao pânico. Perfeito. Espero também que ela tenha descoberto que a mediunidade ter um caminho de morte, um caminho que a palavra de Deus diz para nunca seguirmos. E então, eu espero que hoje ela tenha entendido que, de fato, a palavra de Deus tem a revelar quanto a vontade de Deus para cada um de nós, né? Para nós compreendermos algo mais, a palavra de Deus é a melhor saída, o melhor caminho. Vamos continuar aqui conversando com o Dr. Joel Pola, é psicólogo, vem aqui nos ajudar a entender um tema como este, tão recorrente na vida comum, na vida moderna, e sabendo mais sobre o pânico. Estava aqui pensando, fazer o uso desses balões no momento de crise, quanto tempo em média, ou é alguma coisa que vai fazendo até sentir-se mais aliviado? Umas 3 vezes. Já é suficiente? Se a pessoa, dependendo do tamanho da pessoa, umas 3 vezes, um balão maior que exija um certo esforço. No momento que o indivíduo vai fazer o esforço, ele desfoca. Então ele esqueceu do que está acontecendo. Olha isso. A ansiedade, a gente tem que começar a entender, ela tem um fator acumulativo, ela vai crescendo. E vai se manifestando dessas maneiras. É como se fosse uma panela de pressão, né? Que vai adquirindo calor e lá na frente explode. Entendo. É isso. Então faz assim, ó, quem experimentar essa técnica e dando certo com você, querendo compartilhar a experiência, manda a tua experiência. Quando aconteceu, você faz isso, depois de algum tempo fez novamente, aí relata aqui pra gente que eu quero compartilhar essa experiência com o pessoal aí de casa, com outros, para que outros saibam como foi com você a sua experiência. Guarda aí essa dica de hoje. Alguma coisa acontece após um trauma. Vamos falar um pouco agora sobre o estresse pós-traumático.
pós-traumático, não sei se você já ouviu falar sobre, mas muita gente já experimentou. Depois de um trauma, um baque, um choque e alguma coisa que meio que desestabiliza. Esse pós-trauma traz uma repercussão grandiosa, né? Porque ainda dentro do capítulo transtorno... Joel, você pode tomar uma aguinha, fica à vontade, muito tá? obrigado. Ainda dentro do capítulo transtorno de ansiedade, nós temos o estresse. Hoje se fala muito em estresse, né? E às vezes é aquilo que a gente considera uma sobrecarga, eu estou esgotado, como antigamente se falava, e assim por diante. Bom, o que é o estresse pós-traumático? Vamos imaginar algumas circunstâncias aqui. Uma morte dentro de uma família não é uma coisa agradável. Isso provoca tristeza, desajustes, principalmente quando se trata de uma morte repentina. Ou vamos considerar também um acidente que a pessoa sofra e perca um dos membros inferiores ou superior. Isso são traumas considerados muito fortes, até um assalto. O assalto, isso aqui eu até posso contar de uma experiência pessoal minha. Eu fui assaltado 2 vezes de arma na cabeça. Então a minha esposa, durante 6 meses, ela percebeu que à noite eu tinha pesadelos, mas isso foi terminando com o tempo. Então esses fatos da vida inesperados, o nosso organismo não está adequadamente preparado para receber, principalmente quando é repentino. Então esses sintomas, eles podem voltar a se repetir. É por isso, por exemplo, se há uma morte na família, quando as pessoas têm uma dificuldade entre 60 ou passando de 90 dias, é interessante processar esse luto da melhor forma. E há pessoas que não conseguem, muitas vezes, continuam ansiosas, né? Não conseguem se desprender dos queridos que já se foram. Então há técnicas especiais, formas de viver no sentido de dessensibilizar esta situação, né? Então o transtorno pós-traumático, ou tudo aquilo que ameaça a nossa integridade física, também pode nos levar a uma situação de pânico, né? Eu poderia até dizer também de uma catástrofe, uma tragédia, uma inundação, um terremoto, em que as pessoas perdem as suas bases de segurança, né? O seu modus vivendi, ele vai ser totalmente alterado, né? Quando as pessoas perdem esse eixo na vida, né? Como ele pode e deve ser reconduzido? Então, é importante aqui, há uma coisa muito incentivadora na vida das pessoas. Quando as pessoas têm fé, quando as pessoas têm uma esperança, quando as pessoas entendem muito bem a sua missão nesse mundo, o que estão aqui fazendo, o que aguarda essas pessoas no futuro, essas pessoas têm mais consciência em enfrentar esses momentos mais difíceis. É lógico que um trauma, um acidente, uma perda, sempre incomoda bastante. A quem sabe do que vai acontecer no amanhã, sabe, entenda, né, o que tem ideia, o que tem uma convicção quanto à vida futura, sofre, mas quando não tem essa visão, sofre mais ainda. Ô, Joel, eu te perguntei sobre o estresse pós-traumático, mas talvez eu devia ter perguntado antes sobre o estresse em si mesmo, por si só. Então tá, já que eu fiz a pergunta antecipadamente, há outros tipos de estresse, há o estresse comum, o estresse do dia a dia, há um agudo, há um persistente. Tem outras definições para o estresse? Nós analisamos o pior de todos eles, né? Vamos a um que não é de todo melhor.
Ele é menos ruim, mas ele pode trazer consequências tão pesadas quanto o outro. Por exemplo, o estresse no trabalho. Isso é uma coisa que já existe há muitos anos e as pessoas estão ou têm muita dificuldade em lidar com ele. O indivíduo ele começa a trabalhar numa empresa, não importa qual seja a empresa. Então, o que acontece hoje em dia? As metas são determinadas, as empresas que dependem de lucro financeiro, elas não abrem mão disto, e é muito comum essas ideias de fazer redução de quadro, de evitar gastos, essa perseguição obsessiva em ter resultado. Esse é o capitalismo do século XXI, né? Isso vem desde a Revolução Industrial e isso aperta o homem. Bom, de repente nós entramos nesse lufa-lufa do dia a dia. E nós começamos a nos empenhar e até vestir a camisa do local que nós trabalhamos. Mas o que é que significa vestir essa camisa? De repente eu estou trabalhando 8 horas, ok, é uma jornada normal, mas eu vou para 15. Há muita gente que trabalhou anos e anos, 16, 17, 18 horas por dia. Eu sei de um indivíduo que trabalhava num grande banco do nosso país. Ele, em num determinado momento, em que foi imposto à sua gerência uma redução de quadro pela metade, e ele começou a ter uma desordem nos seus resultados e começou a ser culpabilizado pela sua chefia. O que aconteceu? Olha também o que faz o estresse, né? O diabetes subiu, foi lá para 600. E é interessante que o banco ficou muito preocupado com a vida desse seu funcionário, né? E andou subsidiando os tratamentos até a ida dele ao psicólogo. No momento em que ele começou a fazer uma análise da sua vida, da forma também como ele se conduzia com os seus superiores, ele tinha muita dificuldade em expor o que desejava. Timidez, você entende? A inibição. Então, eu sugeri a ele uma ocasião, por que você não fala com o seu chefe dos seus problemas? Por que você não leva para o teu chefe as suas dificuldades? E ele começou a entender melhor as suas questões. E, de repente, o que me surpreende, em menos de 90 dias, o diabetes dele tinha caído para 130. Que ótimo. Veja como são as coisas. É só rever a vida, a dinâmica da vida, né? E se posicionar, porque assim, eu não imagino que ele mudou a dinâmica do banco, ele não conseguiu mudar o chefe dele, ele conseguiu administrar a ele mesmo, né? Tomando consciência de si. Joel, eu estou aqui com vontade de perguntar e vou perguntar. Uma pessoa tímida deve, então, buscar fazer uma terapia? É possível sair desse estado de timidez, Eu estou ficando preocupada, já que eu nunca tinha ouvido dizer que a timidez seria um sintoma da ansiedade. Eu acho o seguinte, Darlene, quando a timidez começa a prejudicar a nossa funcionalidade. Vamos dizer o seguinte, eu vou numa festa e de repente eu não sei como ficar nessa festa. Não sei se converso, se cumprimento todos, se cumprimento quem eu conheço, né? Quem eu não conheço. E de repente eu não sei se eu pus a roupa adequada para essa festa. Isso tudo é ansiedade. Então, quando eu começo a ter prejuízos emocionais e funcionais, eu preciso procurar uma ajuda. Eu acho que Deus nos cria para nós expressarmos as nossas vontades. Eu imagino que às vezes você tem aí um trabalho difícil, terrível. O trabalho, imagine quem é controlador de voo. Olha a tensão. Né? Que pode ter ali 200 aviões tentando uma rota.
Esse indivíduo, ele vai estar estressado o tempo todo e ele precisa do estresse para poder dar conta de tudo que ele faz. Sem estresse, provavelmente ele não daria conta disso. Então é necessário o indivíduo buscar ajuda. Há um detalhe aqui nesse esboço todo. A autoestima tem também muito a ver com a timidez. Quando eu já me coloco sempre num plano inferior, eu não vou dar conta, eu não vou fazer, eu vou ser cobrado, vão me mandar embora. Eu já traço um quadro tremendamente negativo. Bem, eu tenho que diante de um problema, eu tenho duas posições. Ou eu ataco o problema, ou eu fujo do problema. Ou então, até uma terceira opção, eu começo a negociar diante dos meus superiores como eu deveria resolver isso. Então, há coisas tremendamente simples que, às vezes, num diálogo, aquilo que a gente está fazendo, um grande elefante branco, um bicho de 7 cabeças, é uma coisa absolutamente simples. Então, a coragem pode ser um grande remédio em relação à timidez. Ok. Agora, finalizando aqui o nosso programa, já falamos um pouquinho de cada coisa, conceituamos, indicamos, aprendemos juntos, né? E você sabe que em algum momento do programa hoje eu disse, e já dissemos sempre para você, que a nossa ideia é levar esperança para você. É levar você a crer que de verdade as coisas podem mudar. Então já falamos muito de psicologia, agora a gente vai pegar um pouco da fé e trazer para essa conversa. E eu, por indicação do Joel, trouxe para mim 2 textos bíblicos. Eu vou ler esses 2 textos bíblicos e vou pedir que você comente como que a Bíblia, como que o apóstolo Paulo e propriamente Jesus Cristo nos fez pensar com palavras muito contundentes a respeito da ansiedade, de toda essa dinâmica que a gente tratou no programa de hoje aqui. O texto bíblico diz assim, o primeiro deles foi deixado por Paulo, diz assim: digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em qualquer situação. Conhece esse texto? Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência tanto de fartura como de fome, assim, de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Joel, esse primeiro texto, o que te chama a atenção? O que nos chama a atenção é o desenvolvimento da vida de Paulo. Podemos analisar o aspecto teológico, a sua evolução na fé, a sua confiança que vai aumentando no dia a dia. Se a gente pegar aquele Paulo do início da conversão, o que ele fala dele mesmo? Até é importante que Paulo ele tem coragem de falar dos seus próprios problemas. É pouca gente na Bíblia que fala das suas dificuldades. Então, o que Paulo fala? Paulo está preocupado e ansioso no aspecto espiritual. Ele diz assim: aquilo que eu quero, eu não faço. Aquilo que eu não quero, isto eu faço. O que havia? Uma desorganização na vida dele. Ele tinha bons ideais, bons alvos, mas ele não estava conseguindo. É evidente que o passar dos anos, as mudanças no estilo de vida vai aperfeiçoando Paulo. O sofrimento também, através da vida, vai lhe dando experiência. E ele vai acumulando essa experiência. Então, quando ele escreve isto, mais ou menos no ano 61 da nossa era, ele já estava dizendo as suas palavras finais. Então, ele disse: bom, agora eu atingi um estágio de vida que eu estarei feliz em qualquer circunstância. Que maravilha! Eu posso ter fome, eu posso ter abundância, eu posso ser humilhado, eu posso ser honrado. Por quê? Ele se entregou de corpo e alma nas mãos de Deus.
O que ele fazia? Eu imagino assim, cada dia. Ele se entregava nas mãos de Deus, colocava nas mãos de Deus toda a sua ansiedade. Eu estou me lembrando agora, Darleide, de um fato muito importante. Se não me engano, é o psicanalista Maslow, que é um psicanalista cristão, que ele diz o seguinte: o indivíduo ele tem 3 atitudes na vida. E é importante que a gente desenvolva aqui um raciocínio de amplitude. Isso serve para todas as coisas. A primeira máxima é a seguinte: eu sempre quis ter, mas eu nunca tive. Esses são os inconformados, aqueles que lutam pela vida e provavelmente são os invejosos. Aqueles talvez até tímidos, incompetentes, ou aqueles que não insistiram, aqueles que tiveram preguiça. Deve reclamar um monte da vida. Exatamente. Tem um segundo público que a gente enquadra no seguinte: eu ganhei, mas eu perdi tudo. O que significa? É a ganância, a ambição. O indivíduo inconformado, esse é o egocêntrico, que nunca nada as coisas estão bem. E ele continua nessa ânsia, nessa ganância de ganhar dinheiro o tempo todo. Esse perfil é muito comum a gente encontrar. O indivíduo já tem um padrão alto de vida, já ganhou dinheiro para 3, 4 gerações, mas ele continua economizando, trabalhando, avaro, e nem desfruta da vida, né? E a outra situação é aquele indivíduo que diz assim: eu me coloco nas mãos do Senhor, não importa, é como Paulo, se eu tenho muito ou se eu tenho pouco. Ele está satisfeito na condição que ele está. Então, ele pode ter preocupações, mas não precisa ter ansiedades. Não precisa ter esses sintomas todos. Ele não precisa somatizar todas essas coisas. A nossa mente, ela é um mistério. Quando ela não está bem ajustada, quando nós não estamos devidamente gratificados espiritualmente, essa é uma questão muito importante. Eu até era para falar quando os indivíduos estão sofrendo um estresse, é muito importante que no trabalho sejamos gratificados. Eu ouvi agora há pouco o seguinte: aqui a gente ganha pouco, mas a gente se diverte. Essa diversão é a gratificação. Entendo. De repente, eu não preciso nem de salário. Eu estou trabalhando porque eu amo aquilo que eu faço. Eu vejo o resultado naquilo que eu faço. É muito importante em nossa vida nós vamos analisarmos o tempo todo a nossa gratificação. O que eu estou ganhando com isso? Que retorno positivo eu tenho? Ninguém, Darleide, aguentará a vida se não for gratificado. Isso é muito importante. Ai, eu estou gratificada com o programa de hoje. Joel, eu vou ler agora, para encerrar o programa, o segundo texto, que são as palavras de Jesus, que caiam no seu coração e que brotem de frutos. Joel, muito obrigada por ter vindo aqui e você volta outras vezes para a gente continuar essa conversa. Muito obrigada, que Deus te abençoe. Veio acompanhado pela sua linda esposa, a Cleide, que está aqui com a gente no estúdio. Muito obrigada, viu, Cleide, pela companhia. Amados, o texto diz o seguinte: não andeis ansiosos por coisa alguma, nem pela vossa vida, quanto ao haveis de comer, ao que haveis de beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais que o alimento, e o corpo mais que as roupas? Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos? Buscai o reino de Deus em primeiro lugar, e o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Amém. Que essas palavras sejam ensinadas no seu coração pelo Espírito Santo. Sabe o que nos adoece?
essa pressa desesperada pelas coisas desta vida. Mas se nós tivéssemos a mínima consciência das coisas que estão por vir e de uma vida que está na sequência, e esta vida já é nossa pela fé em Cristo Jesus, a eternidade que é nossa por meio de Cristo Jesus, nós olharíamos as coisas ao nosso redor e lutaríamos pela nossa subsistência de outra maneira. E que Deus te abençoe a pensar nesta palavra, palavras de Jesus para o seu coração. Até semana que vem com mais um consultório de família. Um beijo para você, muita paz no seu coração.